empresa terceirizada de São Roque e Santa Casa se pronunciam sobre os falsos médicos que atendiam o município. Você vai conhecer o Grupo Evolução, que tem como principal objetivo em Itapetininga combater as drogas. Menina de 10 anos de Boituva vence concurso nacional de ideias sustentáveis. Veja nesta edição como foi a entrega das doações arrecadadas pela campanha do agasalho promovida pela Rádio Vanguarda e TV Sorocaba SBT. Está no ar o Noticidade com Simone Marqueto. Olá, boa noite. Paciente de São Roque passou por 3 falsos médicos em uma mesma noite. Os suspeitos trabalharam em 270 plantões. Detalhe, o dono da empresa terceirizada que contratava os profissionais é o diretor clínico da Santa Casa. 2 diretores da Santa Casa de São Roque se pronunciaram, dizendo que o hospital foi vítima da enganação dos falsos médicos e não tem participação no esquema. Os dados dão conta que Pablo do Nascimento Mussolini atuou como Pablo Galvão desde outubro de 2014. Natane Thaís de Oliveira trabalhou com o nome Natália de Oliveira desde dezembro do ano passado. E o Wilca usou o registro da médica Cibele Lemos e Silva a partir de abril deste ano. A instituição não sabe dizer se este homem utilizou o CRM de Jaime Benites para atender pacientes. As contratações eram feitas pela Inova e a Guasa. Mesmo com os problemas, as 2 empresas com sede em São Roque vão continuar atuando até o fim do contrato em março de 2017. Qual que é a relação da Guasa e da Inova com a Santa Casa e entre elas? A Guasa e a Inova prestam serviços de mão de obra médica para a Santa Casa, fornecendo profissionais clínicos para atuarem no pronto atendimento particular e privado e no pronto atendimento SUS. São empresas co-irmãs porque em seu quadro societário apresentam as mesmas pessoas. A diretoria administrativa diz que cedeu à polícia 45 declarações de óbito assinadas pelos falsos médicos e não vê problemas do diretor clínico da Santa Casa, Pedro Renato Guazelli, ser dono das 2 empresas terceirizadas. O diretor clínico é um cargo eletivo, eleito pelo próprio corpo clínico do hospital e que foi uma eleição realizada em abril deste ano. Para o advogado contratado pela Inova e pela Guasa para acompanhar o caso, o atendimento dos profissionais irregulares não tem ligação direta com as mortes atestadas por eles. Sabe, se alguém perdeu um ente querido, que a Inova lamenta muito, e entender que há responsabilidade por erro médico, ela que procure seus direitos, apura os fatos e a Inova vai ser responsabilizada dentro do que for provado. O que nós não podemos achar é que agora todo mundo morreu por causa dos 3 médicos. Isso é absurdo. Segundo ele, a empresa tomou todos os cuidados possíveis na contratação dos médicos. O que nós temos hoje no mercado? Consulta do CRM, exigência dos documentos originais, como foi feito isso, e cumprir os regulamentos de cada um dos institutos de saúde. Segundo os diretores, os médicos que trabalhavam junto e conversavam com os falsos profissionais no dia a dia não notavam a falta de conhecimento deles. Mesmo assim, o hospital pede para que os pacientes que foram atendidos pelos falsários voltem para uma reavaliação. Este outro diretor chegou a ironizar quando falou da opinião dos usuários do hospital sobre os falsos médicos. É engraçado falar, mas tem gente que pede até que eles voltem, entendeu? Para Simone, o atendimento ao filho dela não teve graça. Marcelo, de 7 anos, foi medicado pela falsa Cibele e ele teve reações alérgicas que nunca haviam acontecido antes. A mãe pediu ajuda, mas a falsa profissional não deu importância. Naquela noite, a família registrou um boletim de ocorrência com a Guarda Civil Municipal e voltou ao hospital com o documento em mãos. Curiosamente, todos os profissionais que atenderam Simone estavam irregulares. A Cibele passou o medicamento que meu filho inchou,
O Pablo nos atendeu e passou a receita para ele, que foi com o receituário de Mairink, que nos mandou embora. E a terceira médica ficou dando todo o acompanhamento e pediu para os médicos passarem um antialérgico, que ela estaria ali a todo momento, prestando assistência para o meu filho até ele melhorar. E ela ficou do nosso lado. Que é a Natane. Que é a Natane. A Polícia Civil e o Ministério Público investigam há uma semana a atuação de falsos médicos nas cidades de Alumínio, Mairink e São Roque. Natane, Thaíse de Oliveira e Pablo do Nascimento Mussolini estão presos. A polícia procura por Wilka, que usava o CRM de Cibele Lemos e Silva, e também por este homem, que usava o nome do médico Jaime Benites. Ai, meu Deus, quanta irresponsabilidade, hein? Olha, um homem e uma mulher roubaram um ônibus que saiu de Sorocaba com destino a São Paulo, na rodovia Castelo Branco, em Barueri, na noite desta quarta-feira. Um policial militar da rota estava no veículo e deu voz de prisão à dupla que tentou fugir. Na rodovia, houve troca de tiros. A suspeita morreu e o comparsa ficou ferido. 2 carros que passavam pela via foram atingidos pelos disparos e os motoristas foram atingidos. Nós entramos em contato com a Polícia Militar, que por meio de nota disse que o PM também ficou ferido, mas a atitude dele foi para recuperar os pertences roubados pelos criminosos que assaltaram todos que estavam no ônibus e que em nenhum momento passageiros foram expostos à ação. A reportagem completa sobre esse caso você confere logo mais no SBT Brasil. 10 homens foram presos em operação conjunta entre a Guarda Civil Municipal e as Polícias Militares Civil hoje à tarde em Salto de Pirapora. Na operação foram cumpridos mandados de prisão por homicídio, roubo, estupro, porte de munição e agressões que se enquadram na Lei Maria da Penha. Um suspeito foi liberado e o restante permanece à disposição da Justiça. Um homem foi preso com 7 tabletes de maconha e 32 porções da droga no Jardim Arco-Íris, em Sorocaba. De acordo com a Polícia Militar, o jovem de 18 anos estava com as drogas na mochila e, após buscas na casa dele, foi encontrada uma balança de precisão e mais quantidade do entorpecente. Ele permanece à disposição da Justiça. Ainda em Sorocaba, 5 menores e um jovem foram encaminhados à Fundação Casa pelo tráfico de drogas. E 10 pessoas foram presas, entre elas 2 mulheres e 2 menores, em uma operação da DISE de Jundiaí contra o crime organizado na região. Foram apreendidos 20 quilos de drogas, entre elas pasta base de cocaína, maconha e crack. Segundo o investigador Leandro Basson, a quadrilha tentou mudar a tática de venda recrutando mulheres jovens para não chamar a atenção da polícia. No mês passado, 2 pessoas e 48 quilos de drogas também foram apreendidos durante a operação. A gente reforça a nossa campanha. A TV Sorocaba SBT é contra as drogas porque elas trazem consequências. E falando em nossa campanha contra as drogas, saiba que dependentes químicos na região de Itapetininga podem contar com o apoio de um grupo que tem realizado um trabalho de recuperação. Acompanhe agora a reportagem de Renato Rajo e Vinícius Machado. Esse homem é um exemplo para muitas pessoas. Ele era usuário de drogas, passou por uma fase difícil e chegou a ser internado em uma clínica de recuperação. E foram 15 longos anos, né, fazendo uso de álcool e drogas. Mas hoje, já em recuperação, há 5 anos e meio, eu consegui ser novamente uma pessoa produtiva. Bruno teve a iniciativa de fundar ao lado da irmã o Grupo Evolução de Itapetininga. A entidade tem como objetivo orientar dependentes químicos e familiares que buscam entender a dependência e sair dela. A gente busca e passar informações para que as pessoas entendam que dependência química é uma doença, né? E busquem aí mais informações ainda, e funciona também como troca de experiências. Seu Antônio e Dona Marisa foram os primeiros a receberem ajuda no grupo. O filho deles também era usuário de drogas e, mesmo recuperado, o casal não falta das reuniões. A gente passa a ser um exemplo, né, para as pessoas que estão vindo as primeiras vezes, né? Tem pessoas que chegam na mesma situação que nós chegamos no grupo, né? Abatidos, né? Um emocional muito assim
desgastado. Faz parte da minha vida, né? Para mim é o essencial, traz muito bem-estar. É no grupo que Gustavo busca forças para se distanciar cada vez mais do vício. Ele tem 19 anos. Aos 15, foi apresentado pelos amigos a maconha e cocaína. As reuniões no Grupo Evolução são essenciais na vida desse jovem. Está sendo essencial, né? É a peça, porque é nas partilhas de pessoas que eu vou me fortalecendo. E hoje eu vejo ele assim, de uma outra maneira, ele mais filho, mais casa, mais família. Hoje ele vê o que ele perdeu lá fora, a família, estar junto com nós. Em breve, o grupo também vai intensificar o atendimento às crianças. Segundo essa psicóloga da entidade, 90% dos casos de dependência química começam na primeira idade. A partir dos 4 anos, a gente percebe alguns comportamentos que podem estar levando ao uso de drogas futuramente. Os principais sinais são as manhas, né? Alguns problemas de comportamento, uma dificuldade grande em aceitar não, aceitar, né, as frustrações. Aproximadamente 70 pessoas fazem parte do Grupo Evolução. Esse ano, uma filial foi inaugurada em Agatuba e em breve o projeto será realizado em outras 6 cidades. Os novos projetos agora são atingir cidades, né, aí com 50 mil e pessoas, né, onde a gente pode estar levando informação. Um grupo de vencedores que deram a volta por cima. Exemplos de que a dependência química pode ser superada. Basta acreditar. Amém.